também tem o mesmo tamanho, também são 3 centímetros. Tá certo. Eu preciso mostrar que isso daqui dá uma soma vetorial nula, porque o exercício fala que está em equilíbrio. O que significa que eu posso pegar esse vetor, transladar ele para cá e fazer a regra da poligonal para somar. Então eu vou tirar esse vetor daqui e colocar ele dessa maneira. Quando eu faço isso, dá para mostrar que existe um vetor força elétrica para cima e esse vetor deve ser igual a esse daqui, o módulo. Acontece o seguinte, se esse ângulo aqui é 30 graus, esse ângulo também é 30, são ângulos correspondentes. Essa vertical, para formar 90, falta 60 aqui, que são os mesmos 60 daqui, e portanto isso é um triângulo equilátero. Logo a força deve ser igual ao peso. Portanto, o módulo da força elétrica deve ser igual ao módulo do peso. Módulo de vetor. Não vetor peso igual ao vetor força elétrica. Portanto, K, pesão, pezinho, por G ao quadrado, deve ser igual a N vezes G. O K a gente tem 9 vezes 10 a nona. O pesão, 1,10 a menos 7. E o pezinho que eu quero descobrir. A distância era de 3 centímetros. Tá? Eu desenhei, está no exercício, 3 centímetros. E, portanto, 3 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. O peso, a massa era de 10 gramas, portanto, 10 a menos 3, que eu estou mudando para aquilo, isso, vezes a gravidade. Desse lado, 10 com 10 a 10 ao quadrado, 10 a menos 3, isso daqui só com 10 a menos 1. E desse lado aqui, fica 9, 10 a 9 com 10 a menos 7, dá um 9, 10 ao quadrado. Então fica 9, 10 ao quadrado, que dividido por 9 vezes 10 a menos 4, e isso tem que ser igual a 10 a menos 2. Eu posso simplificar esse 9, fica 1 em cima e 1 embaixo, e quando eu passo isso daqui somando para lá, multiplicando para lá, 10 ao quadrado sobrou 10 a menos 1, né? Quando eu passo 10 a menos 4 multiplicando para lá, eu vou somar esses expoentes. Menos 1 com menos 4 eu vou somar da quanto? Menos 5? Tá certo. Então, Q vezes 10 ao quadrado, isso é igual a 10 a menos 5. Q é igual a 10 a menos 5, vezes 10 ao quadrado, e isso costuma dar 10 a menos 7 coulombs. E, portanto, é a alternativa A do primeiro exercício de vocês. Ok? O segundo exercício de vocês falar o seguinte: a queda de tensão através de uma associação de série de resistências é de 5 volts. Quando uma nova resistência de 2 ohms é colocada na associação inicial, mantendo-se a mesma diferença inicial, a queda de tensão na associação inicial cai para 4 volts. Determine em ohms o valor da associação original. Esse exercício teve um certo problema, tá? A galera não estava entendendo direitinho. Mas ele era tranquilo, foi o seguinte: eu não sei quantos resistores eu tenho na minha associação original, mas também não importa. Eu vou chamar todos esses resistores de um resistor equivalente só, que eu vou chamar de R. E eu sei que em cima desse R, a gente tinha uma diferença potencial de 5 volts. Isso foi antes de eu acrescentar o outro resistor. Quando eu coloquei o outro resistor, a situação foi a seguinte: tinha lá o R que permaneceu e agora um outro resistor de 2 ohms. E o problema me fala que a diferença de potencial em cima da associação original ficou de 4 volts. Então aqui tem 4 volts, e se o total era 5 volts, significa que eu tenho 1 volt em cima dessa outra resistência. Porque ele fala que não teve a diferença de potencial total. Com isso, o que eu posso fazer? Posso aplicar a lei de Ohm para esse resistor. Eu sei que Q é vezes I. 1 volt, então é igual a 2 vezes I. O que significa que eu vou obter uma corrente de meio ampere. É um circuito em série. Também significa que a corrente é a mesma para todos os elementos. Agora eu posso aplicar a lei de Ohm no sistema como um todo. E daí eu vou falar que Q
é igual a R vezes π. E, portanto, 5 é igual a R mais 2 vezes meio. Resolvendo essa conta, 2 vezes 5 dá 10, é igual a R mais 2. E, portanto, R vale 8 ohms. Esse era o exercício 2 de vocês. No exercício 3, falava assim, em dois vértices opostos no quadrado do lado A, estão fixas duas cargas conformes de valores Q e T'. Essas cargas geram em outro vértice P do quadrado, no campo elétrico E, cuja direção e sentido estão especificados na figura a seguir. E ele te dava a seguinte figura. Era o quadradinho do lado A, aqui a carga Q, e aqui a carga Q'. E no ponto P, tinha um campo elétrico inclinado, que ele chamou de E, e também falou que esse ângulo aqui é 60 graus. E a pergunta do exercício é: indique os sinais das cargas Q e Q' e calcule o valor da razão Q sobre Q'. Ele quer isso aqui, ó. Q sobre Q' do ponto bar. A primeira coisa, como que eu posso determinar os sinais das cargas Q e Q'? Esse vetor E é o vetor resultante da interação das duas cargas no ponto P. Então, a soma vetorial do campo elétrico das duas cargas no ponto P. Isso significa que eu posso decompor esse vetor nas duas direções e eu mostro, então, que ele é a composição de um vetor para baixo, que eu vou chamar de E de Q', e um vetor aqui para a esquerda, que eu vou chamar de E de Q. Então, o campo elétrico gerado pela carga Q' e o campo elétrico gerado pela carga Q. O campo elétrico, no ponto P, ele aponta para dentro da carga Q. Carga cujo campo elétrico aponta para dentro dela, a gente diz que é uma carga elétrica cujo campo é convergente. Portanto, ela é uma carga negativa. O mesmo vale para o outro. Então, a primeira parte da pergunta, Q é negativo e Q' também é negativo. E a justificativa era porque o campo era convergente. Agora, a segunda parte, eu preciso calcular essa razão. Q sobre Q'. Q sobre Q' tem a ver com o campo de Q e o campo de Q'. Se eu observar essa figura daqui, o campo de Q' é esse cateto e o campo de Q é esse daqui. Se eu olhar esse ângulo, 30 graus, esse tamanho é o mesmo que esse tamanho aqui, porque são lados paralelos. E, portanto, isso daqui vale EQ. Se eu quero a relação Q sobre Q', eu posso usar a relação matemática tangente, que vai unir o campo elétrico de Q e o campo elétrico de Q', que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E daí eu consigo mostrar que tangente de 30 graus é igual ao campo elétrico de Q módulo do campo elétrico de Q dividido pelo módulo do campo elétrico de Q'. E daí, raiz de 3 sobre 3 é igual a Kq sobre A ao quadrado, tudo isso dividido por K Q' sobre A ao quadrado. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, Kq por A ao quadrado vezes A ao quadrado sobre K Q'. Eu posso simplificar o K com K, o A quadrado com A quadrado. E daí, então, Q sobre Q' é igual a raiz de 3 sobre 3. E essa é a questão 3. Questão 4 fala o seguinte: no circuito representado no esquema a seguir, todos os resistores têm resistência igual a 10 ohms. Sendo a corrente elétrica em R2 igual a 2 amperes, determine a corrente elétrica em R4 e a diferença de potencial nos terminais de R1. A primeira coisa que eu acho que seria razoável fazer aqui era redesenhar isso para perceber quem está em série paralela, porque a figura está meio torta, talvez isso atrapalhe. Tá?
Então, o que eu vou fazer? Eu sei que do terminal negativo, sai o resistor R1 e ele está ligado no terminal positivo. Acompanhe na figura de vocês. Lá no finalzinho da associação tem um paralelo de dois resistores e esse paralelo está em série com um outro resistor. E depois eles estão ligados juntos. Esse resistor é R1, aqui o resistor é R2 e R3, e aqui o resistor é R4. O exercício me fala que a corrente no resistor R2 era de 2 amperes. Então a corrente que está passando aqui é 2 amperes. E aí ele pede a corrente no R4 e a diferença de potencial em cima do R1. Pessoal, todos esses resistores têm 10 ohms, certo? Se eu tenho 10 ohms aqui, uma corrente de 2 amperes, quantos volts eu tenho em cima desse resistor? 20 volts. Esse resistor tem paralelo com esse outro, portanto também tem 20. Isso significa que ele também está sofrendo uma corrente de 2 amperes. Está passando uma corrente de 2 amperes. Legal. Se tem 2 amperes aqui e tem 2 amperes aqui, é a divisão da corrente que estava nesse nó. Significa que antes tinha uma corrente de 4 amperes, que era a corrente de R4. E essa já era a primeira pergunta. Então, I4 é igual a 4 amperes. Agora, o que eu posso fazer? Eu tenho dois resistores de 10 em paralelo. Isso equivale a um de quanto? Um de 5. Se eu tenho um de 5 em série com um de 10, isso equivale a um de 15. E quanto de corrente está passando nesse 1 de 15? 4 amperes. Qual é a tensão em cima dele? 60 volts. A tensão em cima desse trecho de resistores é igual a tensão em cima desse, porque eles são em paralelo. Portanto, também tem 60 volts em cima de R1. Acertou? Questão 5. Na associação a seguir, a intensidade de corrente I passa pelo resistor de 14 ohms e 3 amperes. O amperímetro A e o voltímetro B são ideais. Qual a leitura de cada um deles? Então, no exercício, tinha uma figura que era alguma coisa desse tipo. E a pergunta era qual era a leitura do amperímetro e do voltímetro. Muita gente se confundiu nessa questão porque não entrava no conceito do que era um voltímetro ideal e um amperímetro ideal. O amperímetro ideal significa que ele tem resistência interna nula, ou praticamente nula. Isso significa que ele se comporta como um fio, ele não interfere na medida. E aqui embaixo, o voltímetro ideal tem resistência infinita. É a mesma coisa que ele não está ao circuito aberto. Se eu sei que a corrente que passa no resistor de 14 ohms é de 3 amperes, eu consigo determinar todas as outras coisas que eu preciso. Observe uma coisa, eu tenho dois resistores de 8 ohms em paralelo. Isso equivale a um de quanto? 4. Em série com de 10, perdão, em série com de 6, 10. Significa então que eu tenho em cima um resistor de 10 ohms. Embaixo, eu tenho um de 3, um de 7 e um de 10. Isso equivale a um de quanto? 20. Então a configuração que dá é a seguinte: tem uma coisa em paralelo, aqui o 14 ohms, aqui tem 10 ohms e tem 20 ohms. E eu sei que a corrente que entra é de 3 amperes. Se essa resistência é metade dessa, o que eu posso falar sobre a corrente que atravessa ela? É o dobro.
Então a corrente que passa aqui em cima, se a corrente que passa embaixo é um valor I, em cima vai passar 2I. E eu sei que I mais 2I deve ser igual a 3 amperes. Deve ser igual a 3 amperes. E portanto o I dá 1 ampere. O I dá 1 ampere. Só que o amperímetro está marcando qual dos ramos? O de cima. E nele passa quanto? Passa 2 amperes. Então, a marcação do amperímetro é igual a 2 amperes. Agora, eu tenho uma corrente elétrica de 1 ampere atravessando todo esse ramo. Eu tenho 1 ampere atravessando 7 ohms. Isso me gera uma tensão de quanto? 7 volts, porque o igual a RI é igual a 7, igual a 1. E, portanto, a leitura do voltímetro era de 7 volts. Acabou a tensão. E a última questão, essa daqui bastante gente acertou. Tá? 7. Aqui embaixo teremos um eixo de 1 ampere também. Depois eu apliquei a de ombro. O R vezes I. O R é 7 volts, a corrente é 1. Então isso dá 7 volts. Bom, o exercício 3 apresentava uma figura de um dispositivo por uma coisa parecida aqui. Uma chave seletora. E aí, um resistor de 100 ohms. Um outro resistor de 100 ohms. Isso tudo ligado a um amperímetro. E aqui uma resistência R. Aí eu preciso falar o seguinte. Consigo encontrar abaixo a fonte de força elétrica E e o amperímetro A tem ambos resistência interna expressiva. Com a chave S aberta, a corrente do amperímetro mede meio ampere. Com a chave S fechada, a corrente salta para 0,55. Calcule o valor da resistência R. Se a chave S for aberta, o caminho que os elétrons têm que percorrer é só esse daqui, ó. Atravessa só a resistência de baixo e a resistência R e volta para a ponte. O que significa que eu posso escrever E, eu posso aplicar a lei de Ohm, e no lugar de E, perdão, no lugar de 1, eu vou colocar E, porque é a fonte de energia do circuito. Então isso vai ficar E é igual ao quê? Tem que ter alguma coisa do tipo R vezes I. Certo? Mas se eu estou falando da fonte de energia total do circuito, eu preciso da resistência total. Ou seja, a resistência que os elétrons vão encontrar quando eles passarem por esse caminho. E vai ser a resistência de 100 ohms e a resistência R. Então isso daqui vai ficar 100 mais R vezes a corrente que ele me deu de meio ampere. Depois, quando eu fecho a chave, o que acontece? Eu coloquei esses dois resistores em paralelo. Portanto, eles vão equivaler a um só de 50. E como vai ficar a minha nova expressão, então? E igual 50 mais R? Legal. E vezes a nova corrente, que é 0,75. Como a diferença de potencial era igual, eu posso igualar essas duas expressões. E aí, me sobra o quê? Eu vou transformar o meio para 1 sobre 2 e o 0,75 para 3 quartos. Então isso vai ficar 100 mais R vezes meio. Isso deve ser igual a 50 mais R vezes 3 quartos. E daí, vou fazer a distribuição de todo mundo. 50 mais R sobre 2 deve ser igual a 150 sobre 4 mais 3 quartos de R. Para ficar fácil a minha conta, eu posso multiplicar todo mundo por 4. Porque daí eu simplifico isso e aqui também. Se eu multiplicar todo mundo por 4, isso vai dar 200 mais 2Rs. Isso é igual a 150 mais 3R. Tudo bem com isso? Tá bom. 3R aqui, 2R aqui. Então, de um lado fica R.
200 menos 150, 50 ohms. Essa era a prova de vocês. Tá? O comentário que eu vou fazer é sobre a correção. Eu observei que no primeiro exercício muita gente errou a notação científica. Tá? Eu sei que não foi erro conceitual, foi erro de conta, só que como é um exercício alternativo, eu não tinha muito o que fazer, porque marcou as alternativas. Tá? Quem errou o outro exercício, quem errou em conta, eu considerei metade do exercício. Tá? Não nesse primeiro, porque nesse tinha que marcar a alternativa. Os outros foram. Não, porque era alternativo. Se fosse um vestibular, você ia marcar o cara lá de tá bom? O exercício 2, muita gente acho que não entendeu o que ele queria. Tá? O 3, bastante gente acertou também, a galera conseguiu. E os outros eu acho que não teve muito problema. Tá? Alguma pergunta sobre isso aqui? Agora está mais claro ou ainda está obscuro? Que nem estava no meu prova?